Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias. E veja o que foi destaque durante essa semana. Presidente da Câmara assumiu interinamente a Prefeitura. Doação diária para Comercial Zafari é tema de audiência pública. Veja os dois grandes expedientes dessa semana. O espaço do grande expediente da plenária de segunda-feira foi ocupado pelo vereador Wilson Liu. Acompanhe na reportagem o tema em destaque. Na tribuna, o vereador parabenizou o Esporte Clube Passo Fundo pelo trabalho com as categorias de base. Os atletas lotaram o plenário do Legislativo para acompanhar o discurso. Wilson Liu falou com admiração do tricolor. Eu me apaixonei pelo clube porque eu me apaixonei pelos meninos. Eu sempre trabalhei pelo resgate e pela construção do ser humano. E o esporte, ele trabalha disciplina, técnica, cooperação e ele alimenta sonhos. E ele consegue fazer isso de forma lúdica. Onde nós vamos encontrar isso? Então, como o clube estava na paróquia onde a gente trabalhou por 10 anos, a gente foi encostando e foi aprendendo a amar o clube, e mais porque ele tem esse trabalho. Se o clube não tivesse esse trabalho, eu seria indiferente ao clube. Mas como ele tem esse trabalho social, cada dia eu me apaixono mais. A equipe da TV Câmara foi até o complexo esportivo registrar o treinamento. As categorias de base atendem a faixa etária dos 8 aos 20 anos. Uma das preocupações da comissão técnica é com o futuro do esporte. Por isso, sempre que possível, os meninos são inseridos no time profissional. Com o tempo, a gente vai participando dos campeonatos a nível de competição, a nível estaduais. A gente formata da base, da escolinha, é aproveitado os meninos, é a primeira entrada para os times que vão disputar o gauchão. E, consequentemente, se a gente não conseguir arrumar todos os talentos dentro da nossa equipe, a gente abre algum tipo de avaliação. Mas sempre dando prioridade para os meninos que estão dentro do Esporte Clube Passo Fundo. Aqui os pequenos atletas ganham uma atenção especial. No Sub-11 treinam 25 crianças que aprendem os princípios básicos do futebol. Posicionamento, trabalho com bola, chute a gol e cabeceio. Tem que ter todo dia, no mínimo de 30 a 1h30 só com esse tipo de treinamento. Para que eles possam já mais tarde, como a gente tem visto aí tanto jogador na Série A do Brasileirão que não sabe nem bater na bola. Então, gente, a gente está procurando dar tudo isso aí para eles e tenho certeza que com a vontade da gente, a vontade que eles têm de aprender, não vai ter problema nenhum. Eles vão sair daqui bem preparados daí. Os treinos das categorias de base acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras. E são vários os profissionais envolvidos na formação dos jogadores. Professores gabaritados, professores realmente com condições de desenvolver um bom trabalho. Nós estamos já passando o inverno com a média de mais de 150 meninos diariamente. Então, nos satisfez nesse sentido porque a busca tem sido grande. A descoberta de talentos para o profissional acontece no Sub-19. No momento, os jogadores participam de uma copinha. Mas alguns atletas da equipe já disputaram partidas oficiais com o time do Passo Fundo. Atualmente eu estava na equipe profissional aqui do Esporte Clube Passo Fundo, estava com os integrantes do gauchão e foi uma boa experiência para mim, tive uma boa experiência e agora eu posso integrar com meus amigos aqui da Copa Sub-19. O Esporte Clube Passo Fundo está dando essa oportunidade. Acho que não é a maioria dos clubes do interior, né, que dá essa chance para a garotada e a gente tem que aproveitar, né. O sucesso das categorias de base já preocupa a direção. O problema é a infraestrutura. Agora é preciso um novo planejamento para receber mais crianças. Hoje nós já temos dificuldade física para acolher toda essa juventude aí. Então o nosso objetivo é trabalhar pela comunidade, pela cidade de Passo Fundo, pelas crianças de Passo Fundo, pelos jovens. Isso é importantíssimo, é por isso que a gente trabalha gratuitamente, é por isso que a gente se doa.
Eu acho que o cidadão tem que pensar seriamente no esporte. E o vereador Wilson Liu destacou uma importante ideia para que o tricolor possa ampliar o seu espaço. Rodou na mídia o ano passado um projeto que nós apresentamos e já apresentamos para o ministro dos Esportes, que é de nós construirmos uma escola e um ginásio junto ao estádio do Esporte Clube Passo Fundo. Para quê? Os meninos, a metade de manhã vai para a escola ali, próximo ao menino, à tarde vai para o campo treinar. E vice-versa, então metade por metade, e então uma escola e um ginásio, uma escola modelo, baseada com disciplina e tal, e estamos trabalhando, estamos tentando sensibilizar o prefeito, porque ele tem um sonho, o prefeito de nossa cidade tem um sonho, construir uma escola modelo aos moldes, guardadas as proporções, do Colégio Tiradentes, o Colégio Militar, com uniforme, com disciplina e altos índices de aprovação. Outra sugestão para ser implantada de forma imediata é a construção de um campo oficial para treinos. Hoje as crianças precisam ir de ônibus de um local para outro. Nós estamos trabalhando junto à CEPLAN e junto ao Executivo essa possibilidade. Já temos uma área localizada e estamos avançando nos trâmites dessa parceria. Não vou anunciar ainda qual a área. Quando tivermos, nós vamos anunciar. E daí sim, quando tiver a área definida, vamos trazer que os vereadores vão ter que aprovar isso e autorizar o Executivo a celebrar esta parceria, tendo em vista o alto trabalho social que o Esporte Clube faz para Passo Fundo. Esses 300 meninos que o Esporte Clube Passo Fundo atende, talvez muitos deles a Sencas deveria atender. Mas como tem o Esporte Clube Passo Fundo, lá eles têm lanche, lá eles têm educação, lá eles têm complemento escolar, lá eles têm disciplina, lá eles aprendem a respeitar o pai e a mãe, eles aprendem a respeitar os colegas, aprendem que o corpo não é mais uma arma de agressão, mas é o seu melhor instrumento de relação e de cooperação, que a melhor coisa que eles têm é o seu corpo, que aparentemente serve para agredir, e eles aprendem que ele serve para cooperar e para desenhar o seu futuro. Todo clube que não dá atenção para a base corre o risco de sucumbir, né? Então o Passo Fundo está olhando com olhos agora para projetar a nossa base para o futuro. E com certeza a nossa região é uma região celeiro, que tem grandes atletas que já saíram aqui da nossa região para estar em grande time do Brasil. Por isso que é importante para nós, para dar esse salto de qualidade, a infraestrutura. Realmente o Vermelhão da Serra começa a ficar pequeno para abrigar tantos sonhos. Todo mundo acha que ser jogador às vezes é fácil, mas treino todo dia ali é duro, né? Às vezes debaixo de um sol forte, né? Ninguém acompanha o dia a dia, mas a gente sabe que é sofrido. Tuas expectativas aí para o futuro? Acho que ser jogador, né? Se não fosse isso, não estaria treinando dia a dia. E começar aqui no Esporte Clube Passo Fundo, né? Depois, quem sabe, um grande time, né? O plano de educação foi o assunto escolhido pela oradora do Grande Expediente. Cláudia Furlaneto ocupou a tribuna nos 30 minutos da sessão plenária de quarta-feira. O Plano Nacional da Educação foi aprovado em junho do ano passado e contém 20 metas, como universalizar a educação e ampliar progressivamente o investimento público. Todas as propostas, segundo a vereadora Cláudia Furlaneto, devem ser alcançadas com a união de esforços. Quando a gente se propõe a trabalhar em prol da educação, a gente se ajuda, a gente se apoia, né? Então, assim, tenho certeza que uma nação unida em prol da educação, nós vamos mudar, sim. Depois de aprovado o Plano Nacional, os estados e os municípios ficaram responsáveis por elaborar suas propostas. O primeiro passo foi a realização de conferências. O próprio Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, a professora Rose, participaram junto com mais de 30 entidades para elaborar o Plano Municipal, a partir das metas do Plano Nacional. E após disso, então, tivemos uma conferência municipal, onde todas essas metas, as estratégias, porque se elaborou estratégias para poder atingir as metas. E essas estratégias todas foram voltadas na conferência, foram validadas. E para nossa surpresa, quando a gente recebe o projeto de lei aqui na Câmara, aquelas metas, aquelas estratégias que lá estavam contempladas e validadas pelo próprio Executivo, através da Secretaria da Educação,
não era compatível com o que o prefeito havia mandado. Então, com algumas trocas, claro que não na sua totalidade. Teve muitas coisas que se mantiveram, mas por outra, as quais nós, de fato, gostaríamos que o município se apropriasse mesmo e pudesse assumir. O município meio que se eximiu, né, trocando aí uns verbos tipo garantir por apoiar, né, promover por ampliar, algumas coisas assim que nós entendemos que não está legal. E agora compete à Câmara analisar, discutir e fazer as alterações necessárias. Por isso, diversas reuniões já aconteceram, assim como uma audiência pública. Nós trabalhamos assim aqui na Câmara no último mês a gente trabalhou, eu pelo menos trabalhei assim diariamente com a questão do Plano Municipal de Educação, seja para receber as propostas que já eram, porque a gente vai ter que fazer emendas ao projeto do prefeito, mas seja da própria Comissão de Educação e Bem-Estar na SEBS, nós nos reunimos 3, 4 vezes para discutir pautas específicas, metas específicas, estratégias específicas. Então, assim, a audiência pública foi muito rica, infelizmente, na minha avaliação, poderia ter sido mais, se não houvesse uma polarização de temas, assim. O plano é muito maior que isso e que tem que contemplar todos esses, não é? Então, vamos sim, a Câmara tem esse compromisso. Eu, em específico, a SEBS vai apresentar algumas propostas, discutidas de novo com a comunidade. Eu, enquanto vereadora, vou propor também algumas propostas, mas aquelas que foram originadas lá na conferência, para, de fato, garantir o controle social e a participação da comunidade. Mas um tópico acabou dividindo opiniões: a questão de gênero. De acordo com a oradora do grande expediente, o conceito está longe de interferir na orientação sexual de crianças e adolescentes. Para ela, este é apenas um mecanismo de combater a discriminação, o ódio e a violação de direitos. Eu trouxe aqui no nosso grande expediente falas de pessoas importantes e conhecedoras do assunto, para poder clarear para os colegas vereadores que vai além do LGBT, vai além da questão homoafetiva, né? A questão de gênero trata de vidas, trata de preservação, né? Trata de uma cultura de paz, de reconhecimento. Então, nós precisamos ter, sim, o gênero discutido na sala de aula. E a sexualidade também, porque nós não deixamos a nossa sexualidade em casa quando a gente sai. A gente passa, as crianças, num processo de transformação, entram para a sala de aula, entram para a escola com a sua sexualidade. E o professor tem que saber, sim, como lidar com essas angústias, como lidar com todo esse turbilhão de sentimentos que um adolescente, por exemplo, uma criança que está passando para a fase adolescente tem. Vale salientar que a votação na Câmara de Vereadores está prevista para acontecer no próximo dia 19. E o Plano Municipal da Educação, assim como o estadual e o nacional, será válido para os próximos 10 anos. Não é um plano de governo, não é um plano de legislatura, é um plano de 10 anos. Então, assim, nesse período de 10 anos, as nossas crianças deixam de ser crianças. Então, é a vida delas, a vida educacional, acadêmica das crianças está em nossas mãos quando a gente fala em Plano Municipal de Educação. E o Arquivo de Notícias faz agora um rápido intervalo. Fique conosco. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina.
Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Nesta semana tivemos mudanças no Poder Legislativo e Executivo. O vereador Márcio Patucci assumiu a Prefeitura e o vereador Marcos da Silva a Câmara Municipal. Até quinta-feira, o vereador Márcio Patucci é o prefeito de Passo Fundo. Esta é a terceira vez que o político fica à frente da administração. A mudança acontece em virtude de uma viagem de Luciano Azevedo. Nossa lei orgânica, ela assim permite, com que o presidente da Câmara, na impossibilidade do prefeito ou do vice estarem nas funções da chefia do Poder Executivo, então ele passa a ser o substituto imediato. Claro que a responsabilidade ela aumenta. Nós temos aí a função de estar no comando da cidade de Passo Fundo até pela próxima quinta-feira, onde algumas ações, algumas iniciativas, elas serão possíveis e também as obrigações pertinentes ao cargo, elas ficam, então, sob a nossa responsabilidade. Mas eu vejo isso como uma forma bastante natural, porque a gente acompanha a administração pública há um bom tempo, conhece um pouquinho dessas ações e dessas responsabilidades, e eu vou fazer de tudo para que as coisas funcionem da melhor forma possível. No primeiro dia no comando do município, o prefeito em exercício, Márcio Patucci, recebeu o presidente do Esporte Clube Gaúcho para uma conversa. Em pauta, a declaração de utilidade pública da arena. O Gilmar ele é um batalhador, A gente vem acompanhando o trabalho dele em prol do Esporte Clube Gaúcho, Centenário, Periquito, não só pelas melhorias que tem realizado, mas também por algumas questões de documento, algumas questões legais. E nós temos, então, na medida do possível, tentado fazer com que tanto a Câmara de Vereadores quanto aqui no Poder Executivo as coisas elas aconteçam da forma mais rápida, observando toda a legalidade, todos os procedimentos, e que o Esporte Clube Gaúcho possa, então, alavancar mais conquistas nessa sua história, que é uma história de muitas vitórias. Na Câmara Municipal, o vice-vereador Marcos da Silva assumiu a presidência. O progressista deu andamento aos trabalhos da casa e coordenou a primeira plenária da semana. A gente vai conduzir a Casa Legislativa como o nosso presidente vinha conduzindo e sempre da melhor forma possível e dando um respaldo positivo para a nossa população. Está formada a Comissão Parlamentar de Inquérito que irá apurar o sucateamento da frota da Codepas. O vereador Paulo Necli assume a presidência do grupo. O que nós queremos dar à sociedade? Esclarecer à sociedade aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e, se tiver alguma coisa errada, apontar e prevenir para que no futuro não se repita alguma coisa que esteja errada hoje. Este é o principal fator da instalação da CPI com relação à frota da Codepas. Para isso, diversas pessoas serão convocadas a prestar esclarecimentos. Não estão descartadas as oitivas do atual presidente da Codepas e de outros profissionais que já passaram pela companhia.
Nós temos o direito de convocar a todas as pessoas que nós achamos que nós devemos ouvir, porque elas também irão colaborar com o trabalho da CPI. Tudo dentro de uma normalidade, de uma imparcialidade, tudo dentro como deve ser regido um trabalho que é uma CPI, que é um trabalho muito sério, onde nós vamos envolver pessoas, fatos. Além de Paulo Necli, fazem parte da CPI da Codepas os vereadores Marcos da Silva, João Pedro Nunes, Patrick Cavalcante e Sidney Ávila. A primeira reunião está marcada para a próxima semana. Nós vamos reunir a comissão toda, né, e vamos traçar as diretrizes, né, o norte do nosso trabalho, que nós temos 6 meses para concluir. Se nós não conseguirmos concluir em 6 meses, nós temos a possibilidade de pedir outros 6 meses de prorrogação. Atualmente existem no estado 1.700 linhas de ônibus em operação e cerca de 200 empresas estão registradas. A média anual de passageiros nos últimos 10 anos é de 58 milhões. Por isto, esse serviço precisa ser fiscalizado. Um grupo de deputados está promovendo audiências públicas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Passo Fundo, a atividade aconteceu na Câmara de Vereadores. A subcomissão foi criada para elaborar um relatório que será entregue ao governo do estado e avançar na legislação e em medidas de fiscalização, dando assim mais segurança ao usuário do transporte intermunicipal. O que nos motivou a criar essa subcomissão foram esses acidentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, né, de um ônibus inclusive que saiu aqui de Passo Fundo, que acabou se acidentando em Santa Catarina e que motivou o ceifamento de 17 vidas, né? Isso é muito significativo na nossa opinião. Haviam 5 anos que não ocorriam acidentes com mortes no Rio Grande do Sul e de repente acontecem 2 acidentes brutais que nos chamaram a atenção e por isso que eu criei essa subcomissão, da qual eu sou relator junto com a deputada Miriam. A subcomissão é composta por mim, pela deputada Miriam, pelo deputado Gerson Borba, pela deputada Anne Ortiz e pelo deputado Bombeiro Bianchini, né? Nós vamos fazer um total de 6 audiências, 2 já aconteceram, que foi São Leopoldo e Passo Fundo. Vamos fazer uma audiência agora nessa semana em Pelotas, faremos uma audiência na região da fronteira, e estamos definindo a cidade ainda, e faremos uma audiência no litoral, provavelmente em Tramandaí. E depois faremos uma audiência final em Porto Alegre, onde nós já vamos ter já um conjunto de dados e elementos do Estado, ouvindo a EGR, ouvindo o DAER, ouvindo a GERGS, ouvindo as polícias rodoviárias estadual e federal, o Ministério Público, o Sindicato dos Trabalhadores, as empresas ou os representantes das empresas, né, os usuários. Quer dizer, têm sido reuniões bem expressivas, bem significativas, com opiniões de qualidade, e nós estamos já avançando com várias mudanças que nós vamos apresentar nessa questão do transporte intermunicipal. E especialmente sobre este encontro em Passo Fundo, o deputado Juliano Roso disse o seguinte: a reunião foi boa, trouxe elementos novos que nós ainda não tínhamos conhecimento, né, e que vão alimentando esse relatório. Especialmente nos chamou a atenção muito a fala do Dr. Cristiano Ledur, que é representante do Ministério Público, que bateu muito forte no tema dos passageiros em pé, que são autorizados pela lei, pela legislação, pelo código hoje, que permite 20 passageiros em pé, e ele trabalhou muito essa questão do perigo que isso representa, inclusive naquele acidente da Unesul em Glorinha, haviam passageiros em pé. Então nós temos que trabalhar essas questões, pensar numa transição disso. Foi uma reunião muito boa, estou muito feliz de ter realizado essa reunião aqui na Câmara. Aproveito para agradecer o espaço aqui da presidência, do presidente da Câmara, o vereador Márcio Patucci, da presença do vereador Sidney e do vereador Alex, os 3 estiveram aqui, e agradecer aqui o espaço da Câmara que foi cedido para a gente. As comissões permanentes do Legislativo promoveram uma audiência pública para tratar do projeto de lei que autoriza a doação de área pública para Comercial Zafari. Assista na reportagem. O terreno está localizado na Avenida Brasil, esquina com a Rua Moron, no bairro Petrópolis. No local, a empresa está construindo um novo shopping. Em contrapartida, a Comercial Zafari deve entregar para o município uma nova escola de educação infantil. Os moradores da Vila Luísa e Vila Carmen são a favor da aprovação do projeto. A importância é extrema, extrapolou todos os limites. Não só por ser mãe, mas também, né,
porque os nossos filhos, nós precisamos sair para trabalhar e deixá-los com segurança. Uma escola seria fundamental. Eu, por exemplo, tenho a Isadorinha aqui e estou tentando escola para ela há 1 ano e meio já. É difícil, a demanda é muito grande, eu consegui há pouco tempo, meio turno. Então, eu acho que a necessidade é muito grande. Nós não podemos deixar o nosso sonho de ser mãe de lado. Nós precisamos ter os nossos filhos e saber com quem e onde podemos deixar. Já a comunidade da Petrópolis gostaria de receber os mesmos incentivos da empresa. Para nós do bairro Petrópolis, toda doação que o município faça com encargo, de certa forma vai refletir para a comunidade, então nós não somos contrários. Mas claro que toda vez que tem uma doação, e a gente sabe as lutas do movimento comunitário, todo mundo quer tirar um pedacinho, digamos assim, para cada comunidade. É uma obra que vai ser construída e vai impactar a comunidade do bairro Petrópolis, em torno de 10 mil habitantes. E nós temos demandas que, já que existe essa diferença, a área que está sendo doada vale em torno de 12 milhões e a construção de uma escola vai custar 3 milhões, nós gostaríamos que essa diferença, que essa doação fosse feita dentro do valor real, do valor de mercado, e que viesse a contemplar algumas das demandas da comunidade do bairro Petrópolis. Nós não temos uma escola de ensino fundamental do lado leste da Petrópolis, que é ao lado do cemitério. Nós temos o cemitério que está numa situação precária há décadas, né? Todo mundo sabe, tem invasões, a questão de ossadas que vêm a céu aberto, túmulos que são depredados. O vereador Sidney Ávila, presidente da SEBS, não é contra a negociação, mas questiona o valor da área. Nós não somos contra a construção da Escola de Educação Infantil na Vila Luísa. Nós não somos contra o empreendimento que vai sair ali na área, mas sim avaliar o valor que está sendo proposto, avaliar que existe outras áreas da cidade, naquela região que tem demandas, e isso nós ouvimos aqui hoje das lideranças que representam a Petrópolis, para também haver uma compensação de investimento nessa área da Petrópolis. São José, que tinha convênio na área da educação infantil com uma escola privada, e esse convênio na atual administração foi cancelado, e hoje a Grande São José não tem nenhuma escola de educação infantil. Também essa é uma demanda reprimida na nossa cidade, então agora nós vamos avaliar o conjunto do que foi proposto aqui para nós encaminharmos a votação. O presidente da COTC, vereador Rui Lorenzato, salientou a importância do debate. Na opinião dele, a área pública tem ótima localização. Em função disso, a contrapartida deveria ser ainda maior. Foi importante, só que ficou algumas dúvidas, ficou questionamentos no ar, né? A comunidade veio preparada achando que os vereadores estavam contra. Não. Se algum vereador falou lá na Vila Luísa que os vereadores estavam contra a construção de uma EMEI no município de Passo Fundo, esse vereador ele foi maldoso. Ele foi maldoso. Porque nenhum vereador estava contra. O que nós estávamos questionando é a doação de um capital público no valor de apenas 3 milhões e 200 mil numa área nobre dentro do município de Passo Fundo, dentro da área urbana do município de Passo Fundo. Uma doação no valor de 3 milhões e 200 mil, mas ela vale muito mais. Então o que nós queremos, e quero falar com o presidente aqui da Câmara de Vereadores, que a Câmara peça uma avaliação justa e correta daquela área, para que realmente, quem sabe, a gente consiga fazer a EMEI da Vila Luísa, que já está garantida dentro do projeto, e quem sabe construir uma outra EMEI em outro bairro, quem sabe ali na Petrópolis mesmo, que tem muita demanda de crianças que estão esperando vaga para as EMEIs, ou quem sabe uma outra área para construção habitacional, que é uma grande demanda também. E o Arquivo de Notícias está chegando ao fim. Uma boa noite e até a próxima semana.